Agora é o momento para você pensar ou repensar quem é a pessoa que você quer ter ao lado. E tem algumas características que eu acho que você não deveria ignorar e que você deveria colocar como prioridade na sua lista. São elas: eu gosto de quem eu sou quando eu estou do lado dele. Eu gosto dessa minha versão. Eu gosto do tom da minha risada. Eu gosto da minha vibração. Eu gosto da minha energia. Eu gosto do meu sorriso, eu gosto do meu tom de voz quando eu tô do lado dele. Isso significa que eu tô confortável, isso significa que eu não tô me sentindo ameaçada, isso significa que eu não tô sendo criticada, julgada, desrespeitada, mas isso não diz tudo, porque eu posso estar com um homem que eu adoro quem eu sou na companhia dele, mas ainda assim ele não quer um relacionamento. Então, uma outra característica pela qual você deveria buscar é ele quer um relacionamento e ele quer agora. E ele sabe que ele quer. Ao ser questionado sobre isso, quando o assunto vem à tona, ele não é o cara que rodeia e fala, assim, tem que ver, né? É que assim, depende. Ele fala, cabe no relacionamento da minha vida. Já não tô mais na fase balada. Eu já alcancei um ponto da minha vida em que para mim faz sentido sossegar, construir família, ou no máximo, o que é aceitável é ele dizer, depende com quem, tem que ser com alguém que vale a pena, no máximo. O que não é aceitável? Ah, tem que deixar rolar para ver, né? Não, gente, isso é uma conversa de quem tem 25 anos de idade. Um homem que tem 40 e quer um relacionamento, ele não fala que tem que deixar rolar. Um homem com 40 anos, ele tá pensando sobre os próximos 20 anos, que daí é 60. Ele tá começando a pensar, caramba, eu tenho 40 anos, o que eu construí até agora? Se ele não tá pensando isso com 40 anos de idade, é porque ele tá achando que ele tem 20 ainda. É com esse cara que você quer estar? Então, ouça além das palavras. Ah, Luísa, ele falou que ele quer relacionamento. Ele falou assim ou ele falou assim, quero? Qual que é a linguagem corporal dessa pessoa? Qual o tempo de resposta dela? E quando você pergunta assim, ué, mas parece que você hesitou, o que que ela responde? Ah, você tá me confrontando demais. Ah, não, mas ninguém faz essa pergunta no primeiro encontro. É isso que ele te responde? Ou ele te fala assim, eu hesitei mesmo. Eu tava aqui pensando se ao falar isso vai parecer que eu tô desesperado ou ele tem uma explicação para aquilo que ele está fazendo, sabe? Além de como eu me sinto ao lado dessa pessoa, ele quer um relacionamento, eu deveria também, até antes dessas duas coisas, as três primeiras coisas que eu tenho que avaliar sobre um homem é caráter, potencial e vontade. Caráter, valores, essência, de quem a gente está falando na essência dele. Como é que a gente descobre sobre o caráter de um homem? Ouvindo as histórias que ele tem sobre a vida dele, sobre o passado dele, sobre a infância dele, sobre os pais dele, sobre a família dele, sobre o trabalho dele. Por isso a importância da gente ter interações, não só encontros presenciais, mas interações que sejam profundas. Quando eu pergunto para ele sobre o trabalho dele, sobre a família dele, sobre a infância dele, ele vai me trazer histórias. E nessas histórias eu vou perceber quanta mágoa ele traz dessa infância, desse irmão, desse pai que sumiu. Eu vou perceber como ele se sentiu sozinho e por causa disso ele precisou se fazer na vida e dar conta, e ir atrás de trabalho e se virar e deu conta mesmo. Eu vou descobrir que ele não recebeu tanto amor assim dos pais. Ele foi bem cuidado, bem tratado, mas não com carinho e amorosidade. Eu vou perceber honestidade e mais do que perceber, eu tenho meu instinto que lá dentro fala, sei não. Tá parecendo mentira. Não comprei essa história, não. A gente tem esse instinto. Eu falo então do caráter, potencial e vontade. Caráter, valores, essência, potencial. Potencial para construir um relacionamento juntos. Não tem ninguém pronto. Você não tá pronta, o cara não tá pronto. A gente talvez possa ter aprendido um pouco mais, estudado aqui sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre algumas habilidades, e aí eu posso compartilhar meus aprendizados com ele. Se ele tem potencial, ele vai falar: caramba, que legal, é isso que eu quero viver. Nossa, melhorar a comunicação no relacionamento? Bacana, eu quero isso. Você estuda sobre como os homens funcionam? Nossa, que incrível, eu quero saber mais sobre isso. É um cara que está te mostrando que está aberto para aprender, ele está aberto para te ouvir sobre tudo isso que você está descobrindo. E se ele tem vontade, que é a terceira característica, ele vai colocar em prática. Ele não vai só ouvir o que você tem para falar, ele vai praticar
o que você está falando. Ele vai falar, como é que é mesmo o nome do curso lá que você faz? Não tem lá uma coisa para a gente resolver isso aqui, não? Que é o que acontece com as minhas alunas hoje. Que os parceiros falam, cadê? Aquela Luísa lá, não tem um negócio para ensinar aqui pra gente, não? Aquela moça lá que você faz o curso dela, o que que ela fala sobre essa situação aqui nossa? Eles começam a se interessar por isso. Por quê? Porque de fato ajuda no relacionamento, quando você desenvolve habilidades de relacionamento. Então, o cara não precisa estar pronto. Luiz, eu quero um cara pronto, sabe? Um cara que sabe o que quer da vida dele, um cara que. Gente, talvez ele esteja também perdido tanto quanto a gente. Porque no fim das contas, tá todo mundo cagado de arara. Ou porque tá lidando com uma questão da infância, ou um familiar doente, ou uma falência na empresa, ou uma demissão, ou uma doença que apareceu sei lá onde. Tá todo mundo lidando com alguma grande merda na vida. Mas se a gente tem potencial e vontade, a gente dá um jeito. O que acontece é que essas características, elas são frequentes, muito comum nas mulheres. E aí elas acham que elas terem caráter, potencial e vontade é suficiente para carregar o relacionamento e o homem nas costas dela. Isso não é possível. Isso não pode acontecer. Ele precisa ter potencial, caráter e vontade. Vontade de ter um relacionamento, vontade de fazer dar certo, vontade de resolver o que tiver para resolver. Isso vem em primeiro lugar. É a primeira coisa que você tem que buscar. Antes da conexão, antes do beijo, antes da atração física, antes. Aliás, se você puder só ouvir a pessoa e nem olhar, nem ver a foto, melhor. Porque daí você consegue não se prender nos aspectos físicos do que você gostou, do que você não gostou e fazer a pergunta do que realmente precisa. Caráter, potencial e vontade. Não inverta essa ordem. Não tire isso do lugar. Aí depois você começa a analisar. Eu gosto de quem eu sou ao lado dele? Ele quer ter um relacionamento? E aí, se eu quero ter filhos, ele quer ter filhos? Ou seja, a gente tem compatibilidade de planos futuros? Cabe relacionamento na vida dele agora? Porque ele fala assim: ah, eu quero relacionamento. Só que assim, eu tô estudando para ser juiz. E depois que eu for juiz, aí eu quero, assim, dar um rolê no mundo de motorhome. Aí depois eu quero comprar uma moto para viajar para até o Ushuaia de moto. Aí depois eu tô pensando assim que seria bom eu comprar uma casa, aí eu preciso de um financiamento. E aí você cabe onde nessa história? Eu quero abrir uma filial da minha empresa nos Estados Unidos. E aí você começa a ver tantos planos e a pergunta é: e cabe relacionamento nessa agenda? Cabe. Ele vai te falar que cabe, porque é o que ele quer que aconteça. Ele quer caber, ele quer fazer caber. Mas na prática, ele tá fazendo caber? Na prática, no vamos ver, na hora do encontro, ele aparece ou ele desmarca? Porque ele tem um compromisso, porque ele tem aquele negócio, porque ele tem aquele outro. E hoje é o mestrado, amanhã é o trabalho, depois de amanhã é o filho, depois de amanhã é a avó. E aí vocês têm um encontro a cada 3 meses morando na mesma cidade. Luísa, mas é um homem bom. Eu sei. Mas ele falou que quer relacionamento. Eu entendi. Isso é o que ele quer querer, mas não é o que está cabendo agora. Então, quando a gente afasta um pouco o lance da química e da conexão física, da atração física, do beijo e sei lá o quê, quando a gente afasta isso um pouco, a gente consegue ser um pouco mais racional para fazer essa análise. É claro que você vai definir outras características que você quer na pessoa. Eu, quando defini quem eu queria, eu falei, eu quero um homem que seja mais calado do que eu. Eu quero um homem que traga equilíbrio para mim. Eu já sou demais, eu falo demais, eu faço demais, eu sou intensa e eu sou exagerada. Eu quero alguém menos. Eu quero equilíbrio. Eu quero alguém que seja mais nerd. Eu quero ter conversas interessantes. Eu quero dar risada junto. Eu quero parceria, eu quero realizar sonhos juntos. Ora os meus, ora os dele. Eu quero, isso para mim era muito importante. Eu quero ter conversas que resolvem problemas. Eu não aguento mais não resolver, não conversar sobre e as coisas só se repetirem, se repetirem, se repetirem, incansavelmente. Eu não suporto mais isso. E a minha lista era grande. Eu quero tomar vinho junto, eu quero viajar junto, eu quero ter filho. A lista era gigante. Mas disso tudo, tinha ali de 3 a 5 coisas que eram inegociáveis. E é isso que eu quero que você tenha em mente. Quais são as 3 coisas inegociáveis para você? Para mim, inegociável era: ele tem que querer casar, ele tem que querer ter filho, não rola de fumar. Isso para mim era inegociável. O resto era bônus, era brinde.